Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Eu estou muito feliz porque você conectou a este canal e eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar muito ao seu coração. Temos um testemunho lindo de vida aqui, de transformação. Esse programa tem a finalidade de mostrar os milagres que Deus faz na vida de todos aqueles que abrem a porta para que o Senhor entre. E hoje eu estou recebendo um casal muito querido, mas antes de convidá-los aqui, antes de chamá-los a esse programa, eu gostaria que você já curtisse, compartilhasse esse programa com muitas pessoas e aproveita para comentar também sobre o que você está achando. Então hoje eu estou muito feliz em receber esses queridos, Kelly Cury e Ricardo Cury. Esse casal é uma bênção, congregam aqui com a gente na Igreja da Restauração. O Ricardo é professor universitário, é advogado, atua na área já há mais de 25 anos. A Kelly é psicóloga clínica, também atua na área hospitalar, especialista em dor, tem feito um trabalho extraordinário aqui, através do grupo Florescer, cuidando de quem cuida, cuidando das mulheres dessa igreja, da liderança. E nós somos muito gratos ao Senhor pela vida de vocês. Amém. E hoje eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Gratidão, apóstola, pelo convite, gratidão a todos que se dispõem a assistir, né, e a escutar também, né, a escuta é muito importante, e eu sempre falo isso para você, né, obrigada por ter dito sim a Cristo, amém. Porque assim tem conectado as pessoas, né. Amém. Apóstolo, é uma honra para nós estar aqui participando do seu podcast. A ideia é a gente compartilhar algumas experiências que nós temos na nossa trajetória, com os irmãos, com as irmãs, algo que demonstre a nossa gratidão a Cristo. Então é uma honra muito grande a gente participar aqui contigo hoje. Honra para mim receber vocês, eu estou muito feliz mesmo. E nós vamos começar com a pergunta, que é a pergunta-chave desse programa, né? Quem era o Ricardo e quem era a Kelly antes de Jesus? Para você. Na verdade, assim, queria começar para justificar, né? Eu, antes de ser psicóloga, eu era aeromoça, trabalhava lá em cima, né? Hoje eu entendo que foi todo um propósito de Cristo, porque eu conheci e me converti com algumas pessoas lá da aviação, né? Pertinho lá de Cristo, né? E mal sabia eu que, na verdade, eu ia viver algumas turbulências de vida, né? E estava pronta a decolar. E foi isso que aconteceu, né? Eu decolei, né? Então, nessa minha caminhada de jovem, trabalhando, eu ainda não imaginava o quanto que era conhecer o amor de Cristo. Na verdade, eu sempre era desejosa de um amor, né, de um amor real, mas eu não tinha noção do que era. E depois que eu conheci a Cristo, eu comecei já a perceber uma transformação em conhecer o que é o amor verdadeiro, né, que é o amor de Cristo. Né? E, enfim, nos testemunhos quanto eu acho que eu vou deixar para ele contar. Depois que a gente casou, enfim, eu acho que eu vou deixar para ele. Apóstolo, a minha trajetória é um pouquinho diferente da dela. Eu aprendi e me aproximei de Cristo pelo caminho da dor, não o caminho do amor. Dor em que sentido? Dor que nós suportamos juntos. Sei, acho que poucos aqui na igreja conhecem a minha trajetória. Eu, durante praticamente 2/3 da minha vida, hoje eu estou com quase 50 anos de idade, 2/3 da minha vida eu não tive fé. Eu fui um ateu, convicto, materialista, até por conta da atuação acadêmica, linha de pesquisa, ambiente universitário, que é normal, né? Até para ter uma certa e aparente independência para fazer as coisas, né? E questionar tudo, enfim, era o perfil meu até a gente se conhecer. E a partir
do momento que a gente se conheceu, aí algumas coisas foram sendo construídas e tal, e alguns episódios que nós passamos juntos serviram para me aproximar de Cristo. Só que esses episódios não eram episódios, num primeiro momento, assim, numa primeira aproximação, episódios desde logo positivos. Então, a Kelly, você quer que eu diga? A Kelly passou por 2 eventos muito graves do ponto de vista da saúde dela. Um primeiro em 2018 e o segundo em 2021, no auge da pandemia, em maio de 21. E o segundo foi muito pesado, né? Por conta de uma cardiopatia dela. O segundo infarto que ela teve implicou uma parada cardiorrespiratória e ela ficou um longo período no hospital, na UTI, praticamente 45 dias, e completamente desenganada. O quadro era um quadro de aparente irreversibilidade, né, de desengano mesmo, e as coisas foram evoluindo de uma forma miraculosa, né, milagre mesmo. Então, esses 2 eventos, e além disso, o início da nossa relação, tudo, o nosso casamento, essa trajetória toda, ela foi me aproximando de Deus. O segundo evento dela serviu para mim, que tinha muita dificuldade para acreditar num milagre, muita dificuldade mesmo, até por conta da minha vida, né? 2/3 de ateísmo. Eu tinha muita dificuldade de acreditar em milagre. Milagre deve ter alguma explicação racional, deve ter alguma explicação lógica, lógica, científica, técnico-científica. E aquilo não teve explicação. O relato dos médicos, o relato clínico, era um relato de desengano total. Então ela teve esse problema em 2021, as coisas foram evoluindo de uma forma positiva e hoje ela está aqui. Uau! Está numa situação, até do ponto de vista de exames e tal, melhor do que a minha situação. Então tudo isso foi mexendo comigo, foi mexendo com o meu sistema de referência, foi mexendo com a minha cabeça, né? E hoje eu tenho muita tranquilidade de dizer, e digo abertamente, que sou cristão. Glória a Deus. Então, eu tenho aprendido, obviamente que esse processo é um processo eterno, né, de aprendizado, e está sendo muito importante, está sendo muito engrandecedor, assim, um momento da vida que nós estamos, né, mas eu estou falando especificamente de mim, é um momento especial, né? E nós fomos, aí compartilho com os irmãos e as irmãs, nós fomos carinhosamente muito bem acolhidos aqui na igreja. Quando ela veio aqui, através de uma ponte que foi construída pela Marcela, colega da Kelly, a Marcela Damasio, né, que é uma grande amiga nossa, junto com o Rafael, a Marcela que construiu a ponte, e aí a Kelly veio dar o testemunho. Acho que é legal você falar do testemunho. Eu acho muito importante, eu e o Ricardo, a gente estava falando até esses dias, né, amor? E eu tenho, na verdade, a foto desse dia que eu vim dar o testemunho aqui. Eu acho muito, porque depois que acontece um milagre, né, e você sabe disso por causa do seu pai, né, apóstolo? De um adoecer e de um milagre de reviver, né? Sim. O apóstolo me fez uma pergunta aqui no altar, né? Eu sou convertida desde 2004, né? E eu tenho percebido também as histórias que aqui os convidados, né, contam. Eu acho muito interessante a gentileza, né, e o amor de Cristo no amadurecimento espiritual de cada um que vem aqui, né? A gente fala de transformações de vida, né? Mas eu tenho percebido o quanto Jesus é generoso, né, com as pessoas que vêm aqui. É tão sutil, tão amoroso, né? A história e a caminhada de cada um, espiritualmente falando, é diferente, né? Mas
é tão agradável, né? Que depois, num contexto geral, a gente vai percebendo. E o apóstolo me fez uma pergunta: Kelly, você já era convertida, né? Quando aconteceu tudo, inclusive eu fui acolhida e socorrida no hospital que eu trabalhava, né? Eu falei para ele: já, apóstolo. Só que eu já falei isso para vocês, né? Eu me converto todos os dias. Todos os dias. Então, eu já achava que eu tinha uma caminhada com Cristo, que eu tinha aceitado Jesus, e a gente entra talvez num automático, ou uma certa espiritualidade, né? E por que não, né? Até meio que a gente fica um pouco morna, se não sei. E aconteceu isso, né? Essa parada cardíaca que me fez com que eu me entrasse em contato comigo mesmo, né? Das coisas que eu fazia, a vida que eu estava levando, como eu estava levando a Cristo, como eu queria que Cristo mudasse as situações em volta para os meus desejos serem atendidos, né? E hoje eu vejo que não, né? Que não, que o que Jesus quer para a gente é muito mais do que a gente está enxergando, né? E não só comigo, envolvidos, né? Olha só o que o meu esposo, né, tem para testemunhar aqui. Na verdade, o processo de dor foi o que trouxe a sua família. Exato. E Deus sempre trabalha, às vezes, de forma que a gente nunca consegue imaginar. Eu lembro quando aconteceu com meu pai também, que meu pai teve um tumor na cabeça, que foi desenganado pelos médicos. Foi uma situação tão difícil para a gente amadurecer aquilo. E também, eu também fui pela dor, Ricardo. Mesma coisa. Eu criei em Deus, mas eu não tinha essa fé de falar com Ele sempre. Eu sabia que Ele existia, mas era uma relação muito fria. Era como se Deus morasse lá em cima, eu aqui embaixo, e tá tudo bem. Ele é bom. Era essa concepção que eu tinha. E quando que eu me aproximei de Deus? Quando eu também vivi um milagre na minha casa. Porque o meu pai também foi desenganado, e através do que foi acontecendo e a cura do meu pai, foi que eu me aproximei e vi o poder de Deus. Aquele dia em diante eu falei: não, Deus existe e é muito mais forte do que aquilo que eu imaginava. E aí comecei esse processo de reconstrução, como na vida de vocês, né? Sim. Como esse processo tão lindo que aconteceu. Mas aí me conta uma coisa importante. Você teve essa cardiopatia, né? Sim. E foi um infarto? Sim. O primeiro foi um infarto. E é como se a veia do coração, né, passa um sangue para a gente, uma maneira bem simples, né, de explicar. Mas a veia que aconteceu isso, ela espremeu. Então ali o sangue não passava. Então o que acontece quando entope ou faz essa, sei lá, essa patologia, né? Eles colocam como se fosse um tubinho, que são os stents. Né? Então, nesse primeiro infarto, eu coloquei 4 stents na mesma veia para o sangue passar. No segundo, eu tive também um outro infarto, só que com parada cardíaca e com a intubação. E aí eu coloquei mais 2 stents. Então, hoje, o meu coração, ele segue, né? Não teve sequelas nenhuma, o músculo está perfeito, mas ele possui os stents, né? Para poder a minha circulação agir normalmente, né? E aí você ficou em coma? Fiquei em coma 15 dias. 15 dias. E aí eu tive um pouquinho de cada coisa, né? Eu tive a hemorragia interna, hemorragia externa. Por quê? Porque eu também já tomava, do primeiro infarto, eu já tomava o AS. E o AS faz com o sangue ficar fininho. E aí qualquer cortezinho, né? Então eu tive as hemorragias. O meu pulmão encheu de água, né? De água. O meu rim parou. Uau! Então foram 15 dias em que eu fui declinando. Não respondi às medicações, né? Então fui mantendo. Então o meu caso era muito grave, né? E lá as pessoas que eu trabalhava iam passando o boletim de ocorrência para o Ricardo, né? Porque o Ricardo não pôde ficar. Você trabalhava antes. No hospital que eu trabalhava antes. E eu acho muito importante falar que no dia que me deu a parada cardíaca, eu fui para o hospital, na verdade, eu fui para o hospital infartada e eu fiquei no hospital internada, né? Para fazer todos os exames. E ali eu fiquei aguardando para fazer um novo exame que o plano de saúde precisava liberar, enfim, aí eu fiquei internada.
E esses dias, o Ricardo, como ele trabalhava, ele ia e voltava. Nesse dia que deu a parada cardíaca, eu entrei nesse quarto e eu já tinha atendido várias pessoas ali, né? Eu olhei para ele e falei, amor, eu tô me sentindo estranha. Eu tô com medo. Tô com medo. Eu falei, imagina, amor, é que às vezes você atendeu alguém aqui, tá lembrando. Não é isso, Ri. E aí eu falei com meu irmão, né, por telefone, e esses dias ele estava me lembrando que eu falei assim, eu acho que eu não vou sair dessa, né? Uma coisa muito opressora ali, sabe? E ele falou, não, vamos ficar firme. Neste dia ele ia ter uma reunião, né? E eu falei, Ri, vai para essa reunião, deixa que eu fico aqui, as pessoas estão aqui, qualquer coisa eu grito, eles vão. Ele falou, não, eu vou ficar aqui, vou trazer o laptop, né, o notebook e vou trabalhar daqui. Apóstola, eu tomei uma sopa, falei, amor, tô me sentindo muito cansada, eu vou descansar um pouquinho. Ele falou, descansa que eu tô aqui. Depois dali eu não vi mais nada. Você apagou? Apaguei. Comecei a convulsionar e ele viu tudo. Meu Deus. E é uma cena horrível, né? Alguém tendo uma parada cardíaca. Aí conta, amor. Algumas coincidências, né, do que nós passamos, que foi a dor que serviu, como você disse, apóstola, para unir a família, ao menos eu, ela, a Iris. O primeiro infarto que ela teve foi no aniversário da mãe dela, em 2018. E a parada cardiorrespiratória que ela teve em 2021, pós o segundo infarto, foi no aniversário do falecido pai dela. Meu Deus! Foi. Em maio. O hospital que ela foi atendida e que ela foi tratada era o hospital que ela tinha trabalhado, o Lefort do Morumbi. Sim. Que é o mais próximo de casa aqui, a gente mora aqui, perto da igreja também. E como era pandemia, 2021, maio de 2021, o auge da pandemia, você não podia ficar no hospital, né, por razões óbvias. A gente lembra, máscara, protocolo todo. E eu também, naquele momento, não ia deixar a Iris sozinha em casa. Então, eu passava ali, enquanto não rolava esse exame, que a gente estava esperando, um exame mais detalhado para ver o quadro da doença, enfim. Eu ficava um tempo lá e eu não podia dormir com ela lá, né, antes da parada. E teve um dia específico, o dia que ela teve a parada, que eu resolvi passar uma tarde maior com ela lá. Por quê? Eu não sei, né? Eu tinha compromisso no escritório, como ela disse e tal, e era até um assunto relativamente importante no escritório. E eu cheguei a falar com os clientes, eu falei assim, olha, eu tô com a esposa internada, mas está sob controle, ela está lá, tranquila, está no hospital, está esperando um exame complementar. E eu vou participar da reunião, acho que é importante, ali era uma questão empresarial relevante. Aí teve um dos sócios, um dos clientes que falou assim, Curi, vai ficar com a sua esposa, né? A gente remarca, reagenda, ou a gente toca por aqui, depois a gente te dá uma devolutiva tal. Aí eu insisti, falei, não, aí eu liguei para ela, falei, Kelly, está acontecendo, não, vai para a reunião, que ela disse. Mas, não, vai com a esposa. Aí eu fui, falei, ó, amor, tô indo pro hospital, vou levar um notebook, fico aí trabalhando no quarto até o momento, depois vou embora. E aconteceu tudo o que ela falou. E aí, depois dela tomar a sopa, ela falou, vou descansar um pouco. Eu falei, não, dorme, eu tô aí e tal. Tava realmente trabalhando, coloquei o notebook na segunda cama lá e tava trabalhando. Aí ela começou uma tosse diferente. Aí eu olhei para ela assim e chamei ela, uma tosse diferente. Kelly, não respondia. Aí eu fechei o notebook, levantei, fui até ela. Aí eu virei ela já estava convulsionando, já estava tendo. Aí eu pedi auxílio, socorro. Aí aquela cena, eu num primeiro momento fiquei no quarto e só saí do quarto quando eu senti que eu estava mais atrapalhando do que ajudando. Aquela cena de tragédia, né?
rasga a roupa, massagem cardíaca e tal. Aí quando eu saí do quarto, eu fiquei lá fora e o tempo passando. E aí eu achei que o cenário era bem grave. É desesperador. Desespero. E saiu já entubada, foi para UTI. Ela já saiu entubada? Já inconsciente e tal. Aí quando ela estava saindo do quarto, já na mesma cama, né? Que ela foi reanimada, entubada e tal, com uma série de médicos, paramédicos e tal, iam pegar o elevador para descer. Não sei se desceu ou subir a UTI, agora não me lembro, acho que é subir, não, enfim, não sei que andar que estava, não me lembro. Aí teve uma médica que falou, você não quer, né, sua esposa ali e tal, não quer... Eu achei na minha inocência que eu ia chegar do lado da cama e ia conversar, fica tranquila. Quando eu cheguei, ela estava completamente, né, desacordada, entubada, e foi para a UTI. E, enfim, o cenário era bem grave. É isso. Bem difícil, né? Bem Momento difícil. terrível. Bem... Você compartilhou comigo uma vez que aí o médico ligou numa madrugada para você, não foi? É o que ela disse. No início, quando ela foi para a UTI, tinha boletim diário médico, que é normal, né? Ainda mais num quadro de Covid. E teve uma madrugada, eu coloquei a Iris para dormir comigo na cama. A Iris tinha quantos anos nessa época? Nós estamos falando, ela estava com 12 anos. 12 Ou seja, uma pra questão ainda 13. difícil para administrar para uma criança. Volta para casa sem a mãe. Bem complicado. Ela não tinha ido comigo, ela estava em casa, né, e sabia que a mãe estava no hospital e tinha piorado o quadro da mãe. Aí a Iris dormindo comigo na cama, até para dar um calor, né, um acolhimento para a filha. Aí tocou o meu telefone, deixava o celular do lado. Era umas 2 horas da madrugada, 2, 3 horas da manhã. Aí eu atendi, era um médico, e para passar um boletim. Achei estranho o boletim de madrugada, porque o boletim era passado mais ou menos por volta das 11 horas, meio-dia. Aí 2 horas levei um susto, né? Quando é um telefonema nesse horário, você já pensa no pior. Aí eu atendi, aí o senhor é o esposo da Kelly? Falei, sim, claro. Alguma coisa, tal. Ele falou, olha, eu tô ligando para dizer que o quadro dela aqui na UTI não está evoluindo da maneira que a gente esperava, e a gente já subiu todos os níveis de medicação até o ponto que um organismo, né, normal, na média, aguentaria. A gente não tem muito para onde ir, né? Só estou te dando um relato que ela não está respondendo da maneira que a gente imaginava. Aí eu pensei comigo, puxa vida, ligar às 2 ou 3 da manhã para dar um relato desse é algo que já é, vamos dizer assim, a antessala da passagem, né? Do falecimento. Claro. Algo já preparando. O irmão dela é médico, ele não tinha conseguido vir para São Paulo ainda, estava em Sergipe, onde ele mora, lá em Aracaju. Eu liguei para ele, que a gente estava se falando direto, né? Aí eu falei, ô Jefão, que é como eu chamo ele carinhoso, Jefão, ó, me ligaram agora, o relato é esse. Aí ele também me chama carinhosamente de Ricardão, né? Falou, Ricardão, posso te falar? Vou falar como médico, não como irmão dela. Vou falar como médico, já foi. Meu Já foi, Deus. já foi. Eles só estão preparando, porque aí na troca do plantão, que vai ser por volta das 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o médico que vai assumir o plantão, ele vai assumir o encargo de ligar e falar, olha, o senhor recebeu o boletim na madrugada ela piorou e, infelizmente, ela faleceu. Aí eu falei, você está brincando? Ele falou, não, é isso, esquece, não tem como, não tem sentido essa ligação às 2 horas da manhã para passar esse relato. Aí eu fiquei esperando, não dormi mais, obviamente, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, nada, 7 horas da manhã, nada. Aí foram me ligar, era meio-dia, no horário costumeiro, 11 horas, meio-dia. E aí foi a chefe da UTI que... A doutora Jaqueline, sensacional, intensivista, sensacional, ela que... E aí ela deu um relato, tipo assim, um relato racional. Olha, não está evoluindo. Eu falei, doutora, deixa eu lhe falar uma coisa.
Me ligaram às 2 horas da manhã, deve ser alguém da sua equipe e tal, um médico, homem, nome X, Y, Z, e o relato. Mas ele te ligou para dar esse relato? Me ligou. Né? Eu não dormi mais, estou acordado. Eu queria que me dissesse, assim, até pressionei, me dissesse a verdade e tal. Ela falou, não, mas ele não deveria ter feito isso, porque a gente não sabe ainda, ela tá estagnada, mas não sabemos. A perspectiva, óbvio, que não é boa, mas aí eu falei, mas ele acabou me ligando, não, mas ele não deveria ter feito, enfim, teve até isso. Meu Deus, meu Deus. E aí nesse processo começou o milagre. Começou o milagre. Tanto que, na verdade, continuando do relato dela, inclusive ela falou assim para ele, olha, eu não posso fazer isso porque a gente está passando numa fase muito delicada da pandemia, né? Não, a gente não permite os visitantes, enfim, foi muito ética, né? Mas ela também foi humana em perceber o desespero do Ricardo, Sim. né? E propôs para ele que ele fosse visitá-la, né? Na UTI. Você... Pode falar. Ela um dia falou, olha, ela está evoluindo, aí depois, né, ficou 15 dias na UTI, 45 no hospital, no total. Mas UTI 15 dias. Eu não sei precisar se no 5º dia, no 6º dia de UTI, ela me ligou e falou, Ricardo, eu não posso fazer isso por causa da Covid, protocolo da Covid, não deveria fazer, mas como a Kelly já trabalhou aqui no hospital, ela virou meio que o nosso, utilizou até essa expressão, nosso paciente xodó aqui da UTI, e aí eu tinha construído uma relação bacana com ela também, ela falou, não, e você, não te conheço pessoalmente, mas parece uma pessoa bacana tal, você quer vê-la na UTI? Óbvio que você vai dizer não, né? Mesmo inseguro, falei, não, eu quero. Falou, só que você vai ter de vir mais cedo, piriri, pororó. Tem um protocolo todo, higienização para entrar na UTI, que não era a UTI da Covid, era outra UTI. E aí você fica um tempo com ela está desacordada, ela está entubada, ela não vai esboçar nenhuma reação, mas a gente entende que é importante alguém da família, alguém muito próximo, um amor, um carinho, falar alguma coisa para ela que a gente acredita, né? Em outras palavras, tem fé de que vai chegar nela alguma coisa. Sim. Falei, tá bom, marcamos, não sei se foi no dia seguinte ou 2 dias depois, me programei nesse mesmo horário, no meio do dia lá, tal, não sei o quê. Cheguei, fui higienizado, paramentado adequadamente, entrei como se fosse um médico ou um enfermeiro. Aí uma enfermeira me conduziu e ela estava num canto da UTI, numa sala específica, tinha lá também as cortinas da UTI, mas o espaço dela era uma sala, num canto. E aí a enfermeira parou assim e falou, agora, show, é ali, ó. Né? E não dava para ver. Aí eu fui sozinho, apóstola, confesso, eu parei assim na porta, que era para dobrar à direita. Eu parei, aí eu pensei, meu Deus do céu, Eu imagino. o que eu vou encontrar? Será que ela está aí? Será que é ela? Eu falei, aí eu entrei, não era ela. Né? Um monte de equipamento, entubada, inchada por conta da medicação, não esboçou nenhuma reação. Eu levantei o lençol assim para ver a perna estava muito inchada, sabe, de você colocar os dedos e ficar buraco. Sim. E não voltar, e o buraco ficar e demorar para voltar. Deus. Aí tubo, tudo, não sei o quê. Aí eu fiquei do lado, fiz ali uma oração, falei umas coisinhas para ela, tal, mas eu não aguentei ficar muito tempo. Acho que eu devo ter ficado uns 2 minutos, se fiquei 2 minutos. Aí eu falei, puxa vida, né? Eu olhei assim, falei, mas não tá aqui, não, assim, pensei comigo. Óbvio que eu também fiz o que eu achei que tinha tocado o meu coração. Aí eu saí, a enfermeira até ficou surpresa. O senhor não quer ficar mais um pouquinho? Eu falei, não, para mim, eu estou satisfeito. Né? Eu vou orar à distância também e tal. Aí, comigo, lá no fundo, eu tinha essa dúvida. Será que
não é só o corpo que está aí, da minha esposa. Aí eu saí, e tirei todo aquele uniforme e tal, e depois teve até uma segunda vez, só para encurtar, para deixar a Kelly falar também, uma segunda vez que ela permitiu que eu entrasse, mas aí no momento posterior que ela já estava acordada, ela estava completamente entorpecida de medicação, ela já tinha sido estubada, né? E ela já estava acordada. Aí foi uma experiência diferente. Eu entrei e aí a gente se emocionou ali e tal. Imagina. Só que ela também não estava com as ideias completamente em ordem, porque estava muito drogada, com muita droga, muita medicação. E aí tinha ali todo um desconforto. Mas ela reconheceu. Reconheceu. Aí... Sim, reconheci ele. E não, na verdade, aos poucos a equipe médica foi super delicada comigo, né? Porque daí eles vão vendo as respostas vitais, né? E aos poucos eles iam, Kelly, né? Eu reconheci a doutora Jaque, porque tinha uma coisa também. Bom, até aqui, ok, ela foi estubada já por um milagre. A minha porta da UTI já ficava aberta, porque a equipe médica não acreditava. Realmente eu já tinha sido desenganada mesmo. Então, teve um relato de um médico que ele falou assim, incrível, você estava aqui e de repente você começou a responder, né? Então, e eu vejo isso como um clamor, né? Não só dessa igreja, como os familiares né? E todo o propósito de Cristo. Foi, né? Deus te dando uma nova chance. Deus me dando uma nova chance. E aí eu fui voltando. Né, fui voltando à minha consciência, eles iam, você sabe que dia é hoje, fazendo a orientação, né, do dia, do local, e a doutora Jaque reconheci toda a equipe, e devagarzinho, só que aí era um mistério, né, deixou sequelas, como que eu vou responder a isso, né? Então, estava com sonda, né, me alimentando com sonda só. Posso só complementar claro. uma coisa? Essa história de sequela, nessa vez que eu entrei, que ela estava... Era uma coisa que me perturbava muito também. Sim. Falei assim, bom, não faleceu, graças a Deus. E agora? Aí eu chegava no relato, intimidade com a doutora Jaqueline, e falava, doutora, como é que ela está? Assim, pelo nível de questionamento, ela já sabia que eu queria saber se ia ter alguma sequela. Óbvio que a gente ia lidar com amor, com tudo, seria desafiador, enfim. E ela falava assim para mim, Ricardo, não dá para saber. Não dá para saber. Né? Nós só vamos saber ao longo do processo. Sim. Se ela vai ter sequela locomotora, se ela vai ter sequela mental, se ela vai ter sequela disso, se ela vai precisar de equipamento para respirar, se ela vai precisar de hemodiálise, se ela não sei o que lá. Aí aquilo era desesperador, né? Desesperador, porque você fala, não, muito nova, né? Aí essa segunda vez e última que eu entrei na UTI lá para vê-la, a minha preocupação, depois que nós estocamos lá, não sei o que, aí eu falei assim, ô Kelly, e as pernas? Quer, amor? E os braços? Aí ela vira para mim assim, porque estava entorpecida de droga. Eu não mexo nada. Só que ela estava sob efeito de remédio. Por quê? Eu fiquei lá do lado dela, falei, não, agora não é a hora de pensar nisso. Falei, você não mexe nada, não sente, se eu apertar aqui, não sinto. Pegava na mão dela, então você não, ficava assim, parada na cama, né, e tonta, entorpecida, né, efeito de droga. Aí de repente eu vi assim o lençol, fazia assim, ó, né, eu falei, ô, você não mexe a perna? Não mexo. Aí, mas eu tô vendo o lençol aí, não se mexer assim. Ela estava, né, sem a dimensão sem a dimensão. Corpo, né? Aí eu já saí muito animado. Porque eu falei, não, ela não está consciente, ela não tem noção das coisas. Vai voltar. Sim. Né? E aí eu acho muito interessante, é muito legal esse programa, porque a gente vai falando, vai testemunhando, e Jesus vai falando com a gente, parece que a gente vai costurando a história, e vai vendo sentido para tudo aquilo que a gente passa. É muito legal isso.
E eu me lembro que da janela, eles estavam levantando um prédio, né? E Jesus falou muito comigo na UTI, várias coisas, depois que eu fui voltando à consciência, né? Eu pensando aqui, é como se Jesus estivesse falando assim, por mais que eu já era convertida, como a gente precisa validar e ser gentil com o nosso processo, né? É como se Cristo falasse, filha, eu estou aqui, vamos reconstruir a sua história. Olha o prédio que eu estou levantando. Uau. É como se eu estivesse ressignificando tudo, né? Porque tem uma coisa, você vive um milagre, uau, é um milagre. Pois bem, e agora, o que você vai fazer com tudo isso, querido? O que você vai fazer com esse amor incondicional que você vinha tanto pedindo esse amor, né? E eu, na minha inocência, achava que estava com as pessoas, né? Claro, Jesus coloca as pessoas para te amar, mas o amor maior é dele. E quando você percebe esses sinais, você vive o real. Meu Deus, que forte isso. Você vive o real. Então ali ele estava falando, filha, eu estou com você, eu estou reconstruindo a sua vida, vamos? Eu não tinha escolha, tinha que ir. Então, a quantidade de medicamento que a gente recebe quando a gente é entubada tem que ser muito grande. Então, a gente perde os movimentos, perde a consciência. Sim. Então, ali começava a minha reabilitação. Por isso que eu falava para ele, não estou mexendo nada. Então, e ali começou um outro processo. Eu, Kelly, acostumada em fazer pelo outro. Fala o que você fazia na UTI, porque você trabalhava na UTI, né? Sim. Antes de acontecer isso com você, qual era o seu trabalho? Para que as pessoas possam entender isso. Na verdade, um psicólogo hospitalar, ele acompanha o adoecer físico e o emocional, perante ao adoecer do familiar ou do familiar ou do seu adoecer próprio. Sim. Então, eu acompanhava as pessoas adoecidas, acidentadas, que perdiam algum ente querido dentro do hospital. E era desde o pronto-socorro até o quarto, né? Onde saía e se recuperava. Então, ali eu comecei a perceber, quando da consciência, eu falava, meu Deus, eu ajudei tanta gente, né? Eu ajudei tanta gente a passar por esse momento tão do adoecer da alma, do adoecer físico, né? E agora? O negócio é comigo. Então, eu achava que eu tinha nascido para ajudar a apóstolo, né? Mas quando eu me vi precisando de ajuda, ali começou o meu trabalho. Eu fiquei muito desconfortável, né? Eu não sabia ser ajudada. Você só sabia dar, eu não só receber. Sabia dar, né? Trabalho tanto, né, que Jesus falou assim, filha, como é que você vai ajudar se você não sabe ser ajudado? Porque eu aprendi a andar de novo, né, a comer, tomar banho, escovar o dente, isso foi uma parte que mais me tocou, né? E ali, mesmo convertida, eu falando, Jesus, eu quero a minha vida de volta. Eu quero a minha vida de volta, né? E aos poucos eu fui recebendo esse amor. E Jesus usou uma enfermeira falando, né? Porque eu já conhecia, enfim, sim. E aí eu queria ir no banheiro, e a demanda era tão grande do hospital que eu não queria esperar para a enfermeira me levar, porque se eu caísse ali, mas eu, né, não sabendo ser ajudada, eu já queria, né, já estava sentada ali, e eu levei um pito de uma enfermeira, falando assim, Kelly, onde é que você vai? Eu quero ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro, eu preciso fazer alguma coisa. Que coisa, né, Kelly? Você ajudou tanta gente aqui, você ajudou a gente aqui, até a gente, porque além dos pacientes, eu ajudava também a equipe médica, a enfermagem, né? Você ajudou tanto a gente, por que você não deixa a gente ajudar você? Tenha paciência com o seu processo, né? E aquilo me deu um insight, né? A gente, psicólogo, a gente costuma me deu um insight, falei assim, é mesmo, né? Não. Vou descansar, vou deixar eles me ajudarem, vou deixar eles me mostrarem o amor. Ah, daí pronto, né? Ficou até mimada. E foi muito interessante esse vivenciar, porque eu estava disposta a isso. É, né? Uma reconstrução, né? É uma reconstrução. E eu vou te falar uma outra coisa, em cima da pergunta do apóstolo também. Me fez eu perceber que nessa caminhada cristã, nessa caminhada com Jesus,
eu fiquei pensando, e se eu tivesse ido para a glória? Né? A minha alma estava pronta, porque eu tenho o meu livro assinado ali, eu tenho o meu livro da vida assinado no livro. Amém. Né? Está com o nome presente. Mas você sabe de uma coisa, Paulo? Hoje eu quero viver muito, né? Amém. Porque eu tenho muita coisa para fazer aqui, né? Amém. Porque você Nome de sempre fala, Jesus. você ainda vai ser muito usado. Muito, né? já está sendo. Amém. Mas hoje, se eu tivesse que passar por uma dor assim, eu acho que eu ia estar mais tranquila, sabe? Eu ia estar mais tranquila. Eu ia estar com um medo diferente, né? Eu senti muito medo, né? Medo de deixá-lo, medo de deixar minha filha Eu imagino. nova, né? Minha vida, aquilo que eu amo a vida, né? Mas hoje eu sei que eu ia estar mais acolhida por Cristo, entendendo também o meu processo, né? E muitas personagens na Bíblia, quando fala lutando o bom combate, né? Acho que hoje eu estou muito mais debruçada a esse processo. É porque o processo, né? Para todos que entendem o processo, sai muito aprendizado. Toda vez que você passa por um momento de dor, que você passa por uma situação onde não depende de coisas humanas, lógico. A gente tem os médicos, são maravilhosos, né? São super instrumentos de Deus. Mas chegou um ponto que, assim, era só um milagre. Por mais que tivesse bem assessorada, por mais que tivesse uma boa UTI, por mais que tivesse com bons profissionais, não existia uma saída humana falando. Era só a presença de Deus. Então eu acho que nessas horas, quando a gente passa por essas coisas, a gente passa a dar muito mais valor a pequenas coisas. Como, por exemplo, acordar de manhã, respirar dentro de casa. Não é um privilégio você poder acordar na sua cama, do lado do seu marido, com a sua filha do lado. Escovar o dente. Escovar o dente. Coisa simples, né? Coisas... Eu lembro que uma certa vez passou um pastor por aqui, pastor Cleuton, querido, se estiver nos assistindo lá nos Estados Unidos, e ele teve que fazer um transplante de rim, porque durante muito tempo ele teve que fazer hemodiálise. E eu me recordo a primeira vez pós-transplante que ele foi fazer xixi. E a alegria dele em dizer, eu consegui fazer xixi. Pensa, é uma coisa corriqueira da nossa vida que passa desapercebido, mas quando você passa por um deserto, você dá valor às pequenas coisas, né? E sabe, o que é mais lindo de tudo isso é o trabalho que nasceu depois de tudo isso. Agora eu também fico muito feliz por isso, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E a chegada de vocês aqui não foi por acaso, não foi à toa, foi Deus que marcou tudo isso, né? Essa união, essa conexão, trazer vocês para cá. E hoje também tem desenvolvido esse trabalho incrível com as mulheres, que é o Florescer. Florescer, o tema é cuidando de quem cuida. Por quê? Porque todo mundo que cuida precisa ser cuidado. Eu lembro quando a Kelly veio com essa proposta, Aposto, eu queria fazer um trabalho específico com a liderança, o que você acha disso? Eu falei, meu Deus, é tudo que a gente precisa. Eu falei, eu quero começar. Quando você vai abrir um grupo, eu quero ser a primeira a passar por isso, porque o líder, né, seja em qual área for, seja no trabalho, seja na igreja, seja até dentro de casa, mães, marido, a gente dá muito, a gente oferece muito, mas chega uma hora que você tem que parar e falar assim, não, agora é minha vez de receber. Agora eu vou sentar no banquinho e vou ser ministrado. Agora eu vou sentar e vou ser cuidado. E comer, vou ser cuidado. Se permitir, né? Meu Deus, como é maravilhosa essa sensação de poder ser cuidado. Se sentir abraçado por Deus, né? Sim. Tem uma coisa, né, que como psicóloga eu percebo, né, o quanto quando a gente elabora as feridas, né, da vida, como a gente faz isso, como a gente aprende a viver, aprende a ter relações com as pessoas, né, daquilo que veio, né, da nossa história. Então, tinha um porquê, né, o porquê que eu queria dar tanto, né, por que eu queria ajudar tanto. No fundo, a gente quer ser ajudado. No fundo, a gente quer ser ajudado. Mas a gente, às vezes, não sabe como aceitar isso. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem a gente ressignificar esses momentos. Mas quando a gente não dá tempo para isso, para perceber como,
eu acho que Jesus dá uma forçadinha, né? Fala, não, peraí, filhinha, você não tá enxergando, calma aí que eu vou te mostrar. Vamos dar uma pausinha. Vamos dar uma pausinha, né? Então, eu percebi isso na UTI, né? Então, a partir deste momento, querido, você vai ajudar, mas você vai ajudar do meu jeito, filha. Amei. Né? Porque eu que te fiz, eu que te construí. Muito forte. Muito forte. Esse episódio também, outro dia a gente estava conversando. E ela, eu vou confidenciar uma coisa aqui. Ela virou para mim e falou assim, nossa, passamos por tudo isso. Ela. Óbvio que foi com ela, Sim. mas diretamente conosco e indiretamente. Passei e eu imaginava que esse episódio servisse para aproximar vamos dizer assim, a família, vamos considerar eu, ela e a Iris, né? A parentela dos dois lados, do meu lado e do lado dela, de Cristo, né? Fosse servir para aproximar. E não serviu, né, a parentela. Ela falou assim, puxa vida, eu estou entristecida por isso. Eu falei assim, porque você não está enxergando, né? Talvez o propósito, não sabemos qual é a vontade de Deus, Sim. mas o propósito seja outro, isso que vocês estavam falando. Talvez o propósito seja cuidar de quem cuida, servir aqui, né? Serviu, falei para ela, eu sempre fui muito difícil de assim, dialogar sobre igreja, sobre pastoreio, sobre Deus, né? Jesus encarava como uma referência histórica e tal. Era muito bem complicado, viu, apóstolo? Não rolava comigo de jeito nenhum. Respeitava, como respeito e continuo respeitando todo mundo. Sim. E devo respeitar até pelas atividades que eu desenvolvo, mundanas, vamos dizer assim. Mas não tinha espaço, era muito difícil. E aí me quebrou, né, completamente, né? Tem um coração quebrantado. Então eu falei, no mínimo, serviu para isso. Eu sei que é duro falar isso, mas serviu para isso. Acabou comigo, dobrou mesmo. Dobrou, amassou, né? Meu Deus. E diminuiu. Agora, não só isso, um monte de coisa que a Kelly tem feito, né, tem ajudado, e ela tem muito prazer. Então, parentela não rolou. Ainda. Não rolou ainda, não sei quando, né? É o tempo de Deus, não é o nosso. Então, Ricardo, qual foi o momento que você parou e pensou assim, não, Deus existe? Eu sei que foi todo um processo. Mas em que momento você viu, não é possível, isso não é normal, se não for a presença de Deus? Não, teve isso aqui. Agora, eu já estava meio que com alguns conflitos na cabeça, né? Quando, vamos dizer assim, nós engravidamos. Tá? Porque a gravidez da Iris, assim, você pensar, por mais que você explique, olha, o espermatozoide entra no óvulo, tal, tem isso, vai desenvolvendo, piriri, para... Você fala assim, puxa vida, mas é uma vida, né? E você vê depois a criança, né, fora da barriga da mãe, você olha, você vê a criança se desenvolver, você fala... É um milagre da vida, né? É muito incrível, olha. Ali eu já estava meio que balançado, mas não dava o braço a torcer. Agora, a questão que nós passamos juntos, que ela sofreu, aí teve um período de sofrimento, eu acho que é difícil falar assim, ó, foi aqui, né? É muito difícil, você falou, foi nesse momento, sim, nessa hora, nesse minuto, nesse segundo, mas eu acho que esse telefonema, o desengano, ter presenciado a parada cardiorrespiratória, né? Fala assim, mas como é que já até os colegas da Kelly, da área da saúde mental, o irmão dela é psiquiatra, bom psiquiatra, mas como é que você consegue lidar com a imagem? Você viu tudo, eu vi a minha esposa, eles rasgando a roupa, montando em cima, fazendo massagem
no peito, tanto que quebraram o osso aqui e tal. Torácica. Teve, porque movimento. E eu tava lá no quarto vendo tudo e tal, e uma cena, né, assim, convulsionando, então, enfim. Mas eu lido com a tranquilidade hoje, entendo que tinha de passar por isso, né? Olha como tá linda, maravilhosa. Tá linda. Linda, né? Meu Deus do céu. Né? Bem pra caramba, vida normal, né? E hoje eu compreendo dessa forma. Então tinha de passar. Ela fazia diálise todo dia. Todo dia, todos os dias. E na UTI ela fez aquela diálise 24 horas sem parar. Eu esqueci o nome agora. Prisma. Aí no quarto, quando ela tinha descido para o quarto, um dia que eu estava com ela, não podia dormir lá por causa da Covid, mas eu estava com ela. Aí entraram no quarto com o equipamento da diálise móvel lá, e ela virou para mim e falou assim: Rei, não aguento mais, é muito sofrimento aqui, eu tô muito mal, essa diálise está acabando comigo, eu sinto muito frio, eu passo muito mal, sinto que eu vou desmaiar e tal. E a gente conversando com o rapaz, o quadro é difícil, vai ter de aguentar, tal, por um tempo. Apóstolo, eu nunca tinha feito uma oração assim, mas com muita convicção. Fazia oração, como se fosse a leitura do Pai Nosso, né? Mas assim, esperei sair, terminar a diálise, só eu e ela no quarto. Aí eu fui tal nela, fizemos uma oração juntos, mas eu nunca, sem tocar nela e tal, pedindo, clamando, não sei o quê. Diga. No outro dia, o nefrologista, que é o médico especializado nos rins, você não vai mais fazer diálise. O seu rim está melhor que o meu. Foi isso mesmo. Então, está explicado? Foi isso mesmo. Milagre não se explica. Eu não sabia nem orar. Vive, né? Eu não sabia nem orar direito. Eu falei, não, chega. Agora, se é, como dizem, que é completo, não é parcial. Sim. E aí eu fui. Óbvio que não era eu, né? Mas fui usado. Fui usado. Não toquei nela. No dia seguinte eu não estava, né, e depois eu soube que não ia fazer mais. Meu Deus, que milagre. A minha porta ficava aberta, né? Eu falava, o Deus que eu sirvo, porque esse médico ele tinha falado, você vai ter que fazer... Se acostume, vai ter de fazer. Né? Que o seu rim pode ser que tenha dado algum tipo, né? Às vezes até para o resto da vida. Sim. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. É um Deus de milagre completo. Nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Deus de maravilhas. Ficou só com uma marca, que é uma marca importante. Que eu falo que é o espinho na carne, né? Que como era uma loucura, e quando você é entubada, a enfermagem ela precisa movimentar o seu corpo, porque a pele fica muito sensível. Sim. E pode ser que dê algumas feridas, umas escaras, né? E a gente estava percebendo um cheiro forte. Percebi. Ele percebeu, né? Eu percebi um dia que eu cheguei lá, eu fui dar um beijo nela para ir embora, porque não podia dormir e tal, como disse. Aí fui dar um beijo nela, eu falei, Kelly, que cheiro é esse? Porque dava um banho nela, regularmente, leito, assim, perto da cabeça dela, assim. Ela falou assim, óbvio, tá feito de remédio. Não é nada. Eu falei, não, levanta um pouquinho. Aí eu fui passar a mão na cabeça dela e tava, tipo, escorrendo de ferida na cabeça. Eu falei, Kelly, você tá com uma ferida na cabeça aqui, deve ser uma escara da época da UTI. Sim. Aí chamamos toda e era. Mas eles trataram bem. Não só tem que nada. Assim, foi tão profundo, né, que não nasce mais cabelo. Então, tem uma parte aqui, tem um pedacinho que não vai nascer. Então, às vezes, quando eu tô até, sei lá, ansiosa, tô meio, né, deixando me levar pelo momento da situação, eu sempre ponho a mão na cabeça. E vejo aquele espacinho e eu falo, não. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Tá tudo bem, eu sou um milagre.
Você sabe que eu fiz uma cirurgia para retirada de um nódulo aqui no joelho. Sim. E eu fiquei com uma cicatriz bem grande. Uma cicatriz de aproximadamente uns 12 centímetros. E mulher, né? Vai colocar uma saia, aparece. Sim. Vai colocar um vestido, aparece. Porque é aqui embaixo, perto do joelho. No começo eu olhava essa cicatriz e falava assim, meu Deus, que cicatriz feia ficou na minha perna. E toda hora eu vou ter que ficar olhando essa cicatriz. Não vou mais usar saia, não vou mais usar bermuda, porque não dá mais. Até o dia que eu ouvi uma ministração dizendo que a cicatriz é a marca de que Deus te livrou de algo muito pior. Uau. E você pode ser. sobreviveu àquela dor. E aí hoje essa cicatriz tem outro significado para mim. Toda hora que eu olho ela, porque quando apareceu esse nódulo em mim, poderia ter sido um nódulo maligno. Um dos médicos chegou a falar isso para mim. E teria que fazer uma cirurgia, e já tinha que ver se estava no meu pulmão, e aquilo foi até um susto na época. Falei, como assim, meu pulmão? Tipo, porque se fosse maligno, já poderia ter lastrado. Sim. E graças a Deus, era um nódulo de gordura, um nódulo benigno. O Senhor me livrou de algo muito pior. Por todas as vezes que eu olho essa cicatriz em mim, hoje eu agradeço. Eu falo, Deus, obrigado, porque o Senhor me livrou. E é a mesma coisa isso. É um sentido. Fica uma marca de gratidão. Ao invés de ficar um peso, não, é uma marca de gratidão. Sim. Né? E assim, às vezes você está ouvindo a gente, eu não sei quais são as suas marcas, eu não sei quais são as suas dores, eu não sei que processos você passou, mas você pode escolher olhar para isso com dor, com peso, com tristeza, com angústia, ou pode escolher ressignificar e olhar para isso como algo que Deus moveu sobrenatural e a sua vida foi transformada a partir disso, né? E às vezes as pessoas têm muitas marcas, né? Estamos aqui diante de uma psicóloga, às vezes é uma marca de uma separação, de um divórcio, algo que trouxe tanta dor. Mas a pessoa pode olhar para trás e dizer, não, passou, então agora é hora de ressignificar e entender que Deus me livrou daquilo, então vamos começar de novo. Claro. Isso é muito interessante que você está falando, apóstola, porque nós, né, não que a gente passou por algumas, sim, um casal passa por algumas turbulências normais, né, mas você sabe, muitos dos casais, às vezes, se separam diante de algum problema. O nosso ressignificou, né, cada um com o seu aprendizado, mas no nosso parecia que Deus fala, não, calma, vamos deixar, porque a relação é isso, né? A relação são marcas, né? E fica uma relação, não fica uma relação vazia, fica uma relação, não, a gente tem história junto, a gente tem momentos de luta, e é bem isso que você está falando, é ressignificar os momentos de lutas. Com certeza. Né? Está aberta de festa e de luta. De festa e de luta, né? Porque a vida é assim, né? A vida da gente é como uma montanha-russa. Tem hora que a gente está lá em cima, tem hora que a gente está lá embaixo. Sim. São vales e montes. Sim. Não tem jeito, é inevitável isso. Sim. Tem dia que a gente está bem, tem dia que não está. Claro. E assim seguimos. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições. Sim. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, para cada dia de situações difíceis, vem as glórias na sequência, né? E graças a Deus por isso. E na verdade é um verdadeiro desafio, porque hoje em dia a gente está frente a um cura rápido, né? Sim. Ou quebrou uma coisa, troca, né? Mas tem os momentos também em que vale a pena, né? Consertar também, né? E restaurar, como essa igreja faz, né? E como vidas restauradas. Sim. Queridos, estamos terminando o nosso programa, foi tão rápido. Eu acho que a gente tem que marcar outro dia, porque tem muito assunto aqui. Muito bom. Mas eu queria imensamente agradecer vocês pela presença. Obrigada a você. Foi uma conversa maravilhosa. Aliás, estar com vocês é sempre maravilhoso. Vocês edificam muito a nossa fé. Amém. Eu nem consigo imaginar o Ricardo tão duro desse jeito, porque hoje, assim, tudo que a gente vê nele é sempre uma pessoa muito aberta. Desde quando ele chegou aqui, né? O coração muito aberto, muito voltado. E é uma alegria. Eu me sinto muito privilegiada por vocês fazerem parte dessa igreja, por vocês fazerem parte da nossa vida, a nossa gratidão. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Se vocês também quiserem mandar um recadinho, fiquem à vontade. Onde quer. Bom, agradecer, apóstola, a oportunidade. Sempre bom falar, testemunhar algo que nos mudou muito, né? Agradecer o acolhimento aqui na igreja, a gente sente que é um espaço importante de irmandade, de aprendizado. Agradecer ao apóstolo, os líderes que nos acolheram, o pastor Maurício, a pastora Eurídice,
né, que são muito carinhosos conosco, enfim, todos os irmãos de igreja, e é uma honra estar aqui batendo um papo, é sempre prazeroso para a gente, e foi muito gostoso esse tempo. Obrigada. Sim. Igual o Ricardo, queria agradecer a vocês. Vocês sabem, conhecem, vivem, né, o meu amor por vocês, né? Amor também aos irmãos que nos receberam aqui, tanto os líderes como outros casais, outras pessoas, né? Eu gosto muito de conexão, né? Então eu aprendo com cada um, também que vem aqui. Eu gosto de escutar histórias, mas não para analisar, né, de psicólogo, mas para compreender histórias, né, e entender o chamado, entender. É muito fascinante. Parabéns pelo programa, que Deus continue usando esta casa, né, que está em ascensão, para restaurar vidas cada vez mais, né, e acho que é isso. Eu falo que eu sou mais edificada em ouvir esses testemunhos, assim, quando as pessoas vêm no programa, é incrível, assim, como Deus mexe com a minha fé. Porque é tão maravilhoso ouvir o que Deus faz nas vidas, é tão gostoso poder presenciar isso de camarote. Eu me sinto tão privilegiada por poder ouvir essas histórias, né? Então, a nossa gratidão a vocês, que Deus abençoe muito. Obrigada. Amém. Obrigada. Deus abençoe. E você que está do outro lado, eu tenho certeza que Deus também falou muito ao seu coração. Então, compartilhe esse programa com outras pessoas, envie esse testemunho tão forte. Em Deus há poder para cura, em Deus há poder para milagres, em Deus há poder para muita transformação. E o nosso Deus é um Deus que deseja alcançar todos. Jesus morreu na cruz por mim, Jesus morreu na cruz por eles, Jesus morreu na cruz por você. Então que você possa entender isso e também talvez ressignificar tantas coisas que você já passou, que você possa abraçar esse amor de Deus na sua vida e ter a sua história transformada. Um beijo no seu coração, fique na paz, que Deus te abençoe. Amém.